Imagine um leitor moderno abrindo o livro do Apocalipse no capítulo 13 e interpretando a visão das bestas como uma previsão do surgimento literal de duas pessoas nos próximos anos para perseguir a igreja. Outro, ao contrário, lê o mesmo texto como uma crítica velada ao Império Romano no século I. Qual destas interpretações é mais válida? Esta questão revela um dos grandes debates da teoria da interpretação. Até que ponto o significado de um texto depende da intenção original de seu autor ou da perspectiva de quem lê o texto? É sobre isto que eu vou falar para você neste vídeo. A questão da pluralidade de interpretação foi justamente o tema que Erich Richt enfrentou em sua carreira de crítico literário. Em sua obra intitulada Validade na Interpretação, ele defendeu que a chave para uma interpretação correta está em recuperar a intenção do autor, em contraste com correntes hermenêuticas que priorizam a autonomia do leitor. Richt nasceu em 1928, é um educador, um crítico literário e teórico da educação americano. Ele é professor emérito de Humanidade na Universidade de Virgínia. A obra a que eu me refiro é antiga, é de 1967, mas ela acabou se tornando um clássico entre alguns comentaristas do Apocalipse de João por causa desta reflexão sobre onde estaria a validade histórica ou espiritual de um texto tão marcado por aspectos simbólicos. Nesta obra, ele defende que a interpretação correta de um texto deve estar fundamentada na intenção original do autor. Para Richt, o significado de um texto não é algo aberto a infinitas possibilidades, mas algo fixo, determinado pelo que o autor quis comunicar no momento da escrita. Ele se posiciona contra o que chamou de relativismo hermenêutico, presente em algumas correntes da crítica literária e interpretativa contemporânea, argumentando que a validade de uma interpretação depende da correspondência entre o entendimento do leitor e a intenção do autor. Richt propõe uma distinção muito curiosa, mas fundamental, entre significado e significância. Significado, para ele, se refere ao sentido estável do texto, aquilo que o autor concretamente queria dizer. Já a significância é variável e diz respeito à maneira como esse significado é aplicado ou ressignificado em diferentes contextos históricos, culturais e sociais. Assim, para ele, embora a significância possa mudar ao longo do tempo, e muda bastante, o significado permanece inalterado. Para alcançar uma interpretação válida, então ele propõe a necessidade de rigor metodológico por parte do leitor. Isso inclui uma análise cuidadosa do contexto histórico, cultural e linguístico em que o texto foi produzido, com o objetivo de reconstruir a intenção do autor. Ele rejeita explicitamente a ideia de que o leitor pode entregar livremente sentido ou qualquer sentido ao texto, desconsiderando suas condições originais de produção. Para ele, o texto não pode dizer qualquer coisa. O texto não pode significar qualquer coisa que o leitor imaginar que ele pode significar. No entanto, essa perspectiva centrada na intenção do autor perdeu espaço ao longo das décadas, especialmente com o avanço de novas abordagens hermenêuticas, por exemplo, como aquelas defendidas por Paul Ricoeur. Paul Ricoeur argumentou, junto com outros autores, que uma vez que um texto foi registrado, que um discurso foi transformado em texto, ele se desprende de sua situação originária e da intenção de quem o produziu. Para Paul Ricoeur, o texto adquire uma autonomia própria, permitindo múltiplas interpretações, condicionadas não apenas pelo autor, mas também pelo horizonte do leitor e pelos contextos culturais em que a leitura ocorre. Paul Ricoeur, então, propõe que, ao invés de buscar exclusivamente o que estaria por trás do texto, que é a intenção do autor, o intérprete deveria se voltar para o mundo do texto, o universo simbólico que o texto projeta à frente de si mesmo. Neste caso, surgirá logo a questão: se toda interpretação é válida, como julgar entre interpretações conflitantes? Richt e outros críticos, então, levantam a questão ética aqui neste ponto. Se qualquer leitura for aceita indiscriminadamente, leitores
responsáveis perdem critérios para rejeitar interpretações distorcidas, perigosas ou que instrumentalizam o texto para justificar preconceitos ou práticas opressivas. Por exemplo, leituras bíblicas que, sob a aparência de legitimidade textual, foram historicamente usadas para perseguir determinados grupos, como judeus, mulheres ou estrangeiros. Assim, faz mais sentido entender o texto como um elo objetivo entre o autor e o leitor. A lógica interna do texto, sua coerência e sua estrutura, pode ser desvelada quando lida à luz das circunstâncias históricas fundantes naquele momento em que o texto nasceu. O contexto original é um recurso essencial para guiar uma interpretação crítica e responsável, especialmente no caso de textos como o Apocalipse de João, que utiliza linguagem simbólica e alusões delicadas a condições históricas, políticas e sociais específicas de sua época. Neste sentido, Rist diverge radicalmente de Paul Ricoeur. Para Rist, a intenção do autor e o contexto histórico não são elementos descartáveis ou menores, mas imprescindíveis para uma leitura válida. Embora ele reconheça que a relevância do texto possa mudar com o tempo, ele sustenta que qualquer interpretação legítima precisa começar pela compreensão rigorosa do significado pretendido pelo autor do texto. Em suma, embora a interpretação de um texto possa ganhar novas camadas de significância ao longo do tempo, ignorar sua intenção original é abrir espaço para criações muito perigosas. Um exemplo claro disso é a forma como certas passagens bíblicas foram historicamente usadas para justificar práticas como a escravidão e a violência, desconsiderando completamente o contexto social e cultural em que esses textos foram escritos. Rist nos lembra que interpretar um texto não é um exercício de projeção subjetiva em que eu lanço para dentro do texto aquilo que está na minha cabeça, mas é um esforço disciplinado para compreender o seu sentido original. Somente assim é possível garantir que as leituras feitas hoje não sejam apenas conveniências teológicas ou ideológicas, mas fundamentadas e responsáveis. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com outra pessoa. Veja também na descrição, abaixo, links de cursos e livros que eu tenho para você. Eu tenho a certeza que um deles vai te agradar. Até a próxima, se Deus quiser.